Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas para Agências e Consultoria, uma iniciativa da Agência ProMais com a Clint Hub, em parceria com a Brad Nacional também. Eu sou o Eduardo Fonseca e vou estar aqui ao longo da semana com uma série de convidados muito especiais para a gente discutir diversos temas no mercado digital, especialmente focado para você que é de agência e consultoria. Mas antes de falar quem é o nosso convidado, eu tenho aqui alguns recados importantes para essa semana, que teremos aí mais de 80 palestrantes, tá? Primeiro, a programação, tá? Teremos ela ao longo da semana, como falei, 80 palestrantes, que vai ter palestras, talks, Q&As, enfim, vai acontecer de forma simultânea, mas não precisa ficar preocupado, nem triste, porque essa programação vai ficar disponível até o dia 28/2 para todo mundo acessar, tá? Bom, no final do evento, a gente vai ter um sorteio que vai rolar também, que é um ingresso, né, e um livro, o ingresso do Plus Digitalks e um livro do Mentropia, né, que é um livro do Estevão Soares, que fala sobre, né, desenvolvimento de estratégia digital, de um modo geral. E para participar bem simples, né, no final, está assistindo aqui a gente, dá um print, tira uma foto, compartilha no Insta e marca a hashtag SMV2020, tá bom? E esse sorteio vai rolar às 19 horas pelo Insta da Clint Hub, ok? Bom, último recado. No final do evento, a gente vai mandar um e-mail para você participar de um workshop exclusivo e presencial também, oferecido pela Agência ProMais. Esse vai ser um workshop, né, que a gente vai bonificar as pessoas, então fiquem bem atentos de como que a gente vai fazer para isso acontecer também. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Vou trazer aqui o nosso ilustre palestrante, né, Alfredo Soares, VP da VTEX. E o ponto mais importante aqui, né, antes de a gente falar um pouquinho do currículo, que já é bem conhecido do Alfredo, né, a gente fala aí que é um carioca aí. Alfredo, antes de você começar a falar, na tua bio você fala um carioca de apenas 31 anos. Há quanto tempo você tem 31 anos? Acho que essa é uma pergunta muito tô com 32 só. Aí, ó. Então faz pouco tempo, né? É tudo muito recente. Entendeu? É tudo muito recente. Mas bacana. Eu sou um jovem carioca radicalizado em São Paulo já praticamente. Muito bom, muito bom. Bom, vamos lá. Alfredo, acho que teu currículo dispensa muita coisa, mas talvez que poucas pessoas saibam de verdade, já que o público aqui é agência. Depois você vai contar um pouquinho sobre toda a sua trajetória antes de chegar de fato no que importa. Você teve uma vivência de agência, né? Na tua carreira, né? Vivência não, né? Eu sou publicitário, sou formado em publicidade no Rio de Janeiro. Todo o meu background é de publicitário. Bom, sou radicalizado em São Paulo, mas sou carioca. Hoje fico entre Rio e São Paulo. Aí minha vida é ponte aérea praticamente. Eu brinco que São Paulo é mais um bairro. Mas sou publicitário. Todo o meu know-how que eu vim dessa área de vendas, e eu acho que talvez o fato de eu ser publicitário fez eu ter um pouco mais de facilidade em entender esse novo momento da jornada de compra do consumidor, que acaba se tornando a nova forma de vender hoje na internet. Comecei com uma agência de comunicação chamada Ideias Carioca. Nosso foco era na área gráfica. Eu me lembro de comecei vendendo cartão de visita no centro do Rio. Na sequência, eu montei uma agência chamada Conceitual, que veio se tornar Conceitual 360, que eu pivotei para Marketing Shop quando eu comecei a fazer serviço digital. E aí, depois disso, acabou aparecendo a startup, a tecnologia na minha vida, e eu acabei migrando aí para essa área de soluções, o qual eu estou nos últimos 4 anos, 5 anos da minha jornada 100% focado. E esse ano, ano passado, iniciando minha jornada empreendedora na área de ensino com gestão 4.0. Maravilha. Alfredo, ainda nessa trajetória, uma coisa recente que a gente vem falando muito, que você vem trazendo muito, é o movimento Bora Vender, né? Tem sido muito forte aí no teu discurso. Eu acho que isso tem, talvez, aí você me corrige, mas talvez está muito calçado num vetor muito importante que é vendas em qualquer empresa. Se a gente for confrontar os dois cenários, tá? O cenário onde você vivenciou como uma agência e hoje o cenário onde você pivotou o business por razões, né, de entender mercado, entender o que você de fato tinha como oportunidade. O que você acha que é o erro ou o principal erro, né, que as agências cometem pensando nesses pilares que eu citei aqui agora e que você consideraria num tempo atual? Cara, o Bora Vender foi um projeto que nasceu dentro da VTEX. Eu acabei transformando ele numa plataforma onde tem escola Bora Vender, tem o meu livro, tem eventos, tem uma série de ações. E, na verdade,
a venda hoje, cada vez mais, ela não existe uma fórmula e ela está mudando. E o Bora Vender fala exatamente sobre atitude, né? Sobre a atitude, o quanto a atitude é importante para você criar uma estratégia de venda. O quanto as pessoas querem empreender e elas acham que empreender é abrir um CNPJ, você entrar, alugar uma sala, criar uma logo, um site e que vai aparecer demanda. E vender não é isso. Vender é você criar demanda, você construir audiência, é você conseguir assumir o controle, a previsibilidade do seu negócio. Então, o Bora Vender é um movimento onde muita gente acha que está em vendas e, na verdade, está no Bora, está no vambora, tem uma atitude, porque é isso que vai fazer você ter cliente, vai fazer você vender. Cara, entrando nesse mérito de agência, uma coisa que me chama muita atenção, desde a minha época, né, também em agência, é principalmente a agência ela nunca desenvolve o próprio marketing. Uhum. A agência ela nunca tem uma área comercial. A agência ela nunca pensa em criar demanda. Ela está sempre se colocando numa posição que eu chamo de quase autossabotagem, de ter demanda e achar que a demanda que ela tem está boa e que está suficiente e que cliente indica cliente. Dificilmente tu conversa com um cara dono de agência ali de determinado estágio e o cara tem canal de venda, o cara está inovando, o cara está sempre não. Você nunca vê um cara dono de agência se vender que ele está atrás de cliente, que ele precisa de cliente. É sempre aquele momento, sempre tentando se botar uma superioridade. Então, acho que a área comercial, né, dentro da empresa é muito importante, principalmente no mercado de agência, que é um commodity. O serviço de agência é um commodity. Depende da mão de obra, depende do seu time, seu estoque, né, a sua infra. São pessoas. Se o teu cara de TI, de criação, tiver mal na família dele, pode ser que você não entregue o que você prometeu e tenha contrato com o teu cliente. Então, toda essa coisa de gestão, de cultura, de estratégia, de criar demanda, cara, isso é muito importante quando você tem uma agência. Legal, legal. E eu acho que esse é um vetor que é muito negligenciado, e aí acho que é uma fala que não está só ligada às agências, mas uma empresa só sobrevive se vender, né, Alfredo? Acho que não tem como fugir muito disso. Tá, quando a gente fala em vendas, tá? De um modo geral, né? E aí você tem levado pela tua presença junto na Vetex, pela sua sociedade na Vetex, pela posição que se assume como VP institucional e assim por diante, você falando muito de empreendedorismo e boa parte da audiência nossa aqui é uma audiência que é empreendedor, né? Que é dono de agência. Boa parte aqui, se não não faz parte de um corpo aí dentro de uma agência. E você tem alguns temas que você leva muito e você trata um pouco o digital, a era digital como uma grande selva. Já vi você falando isso em alguns conteúdos, tá? O que é para você esse conceito de empreender nessa selva? Por que é diferente hoje, na tua visão? Vamos pensar assim, o que está diferente hoje no Alfredo que está empreendendo num cenário que é diferente de quando você estava lá na agência alguns anos atrás? Aliás, quanto tempo faz isso também? O que você está notando diferente? Cara, os canais mudaram muito, né? Antigamente, o Alfredo, ele fazia ali reunião em reunião, visitava na rua. Eu já fui porta em porta em comércio de rua, já fui ligando para 20, 30 caras, já vendi, vendedor. O Alfredo de hoje ele é mais estratégico. O Alfredo de hoje, se ele quer vender para um determinado público, ele consegue fazer um evento de experiência, ele pensa em como atrair aquele cara, onde ele faça o cara vir até ele, crie reciprocidade, use gatilho mental ao invés de simplesmente ir lá levar uma oferta para o cara. Eu acho que o Alfredo de hoje ele constrói muito mais oportunidade, coincidências, né, para gerar oportunidade, do que tenta vender. O meu papel hoje como VP institucional é exatamente esse. Não é ir para o evento de e-commerce, que a gente já tem vendedor lá, que a Vetex tem autoridade e tudo. É abrir novos horizontes, abrir novos mercados, criar novas coincidências, fazer com que aquele cara que a gente não consegue acessar, não consegue marcar reunião, venha até a gente. É praticamente criar novos canais de venda, é inverter o jogo. E quando a gente fala de novos canais de venda hoje, por exemplo, você ter um canal no YouTube, você ter um Instagram, você gerar conteúdo todo dia, para você construir autoridade, chamar a atenção e fazer o teu cliente encontrar e vir até você. Você acreditar que ter um site não é só mostrar os teus trabalhos. Existem dois tipos de venda. Existe a venda passiva, que é onde você cria toda uma estratégia para o teu cliente vir até você, e a venda ativa, que você leva a informação até o teu cliente, você vai até o seu cliente. Então, eu acredito que a diferença do Alfredo hoje é ele ser muito mais estratégico, ele conseguir
construir mais essa demanda, construir mais esse interesse para atrair o cliente até ele. Seria um pouco do inbound sales, né, do inbound marketing. Legal. Do que o outbound, que é o cara ir lá, ir correndo, ir atrás e tudo mais. Então, eu acredito que essa é a grande diferença hoje aí do Alfredo de hoje, o Alfredo que vendeu cartão de visita, vendeu site, vendeu loja, vendeu disparo de e-mail marketing, já vendeu algumas Legal. digitais aí nos últimos Legal. anos. Então, a gente está falando que são dois... Eu fazia muito anúncio também, eu era designer, né? Então, eu já fiz bastante arte aí de anúncio. Caramba. O que me ajuda hoje nessa nova era com a questão de copy, né? De como eu faço um texto que vai chamar mais a atenção do cara, que ele vai querer mais tá lendo o meu e-mail, tá lendo a minha mensagem. Então, acaba que essa combinação de skills aí é o que forma o Alfredo. Legal. De hoje. Então, nós temos alguns elementos importantes a serem considerados aí. Vamos lá, Alfredo. O ponto a característica de boa parte dos empreendedores de agência está muito pautada no skill técnico, né? Muitas vezes a agência nasce, por ter uma barreira de entrada muito baixa, ela nasce da necessidade de se colocar no ar ali, o cara vira um freela, etc. Mas ele tem muito hard skill e ele começa a habitar. O que você teve que aprender, Alfredo, do ponto de vista de empreendedorismo, a partir do empreendedorismo? Porque uma coisa é você ser empreendedor, que gosta de pôr a mão na massa, gosta de criar as coisas, gosta de colocar as coisas de pé. Outra coisa é você começar a assumir papéis, que é o que muitas agências estão enfrentando, muitos líderes, papéis relacionados ao gestor, que são duas coisas distintas que precisam coexistir, né? Mas elas precisam... Como é que é esse paradoxo para você? Porque é uma dificuldade. Eu falo porque, como eu dentro de agência também passei por isso, hoje eu tenho um papel muito institucional também, um papel muito de levar para o mercado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas como é que numa realidade que hoje essa agência ela não consegue, esse líder ele não consegue fazer tudo de uma coisa só, né? Ele precisa equilibrar os pratos. Como é que foi para você essa transição e como é que você enxerga os dois perfis? Você acha que esse perfil ele se desenvolve e você tem que ter de fato uma escolha para onde caminho que você vai percorrer ou ele tem que coexistir? Eu acho que de fato em alguns momentos no início você precisa coexistir. Mas eu acho que você tem que entender o que você quer para você. Eu sempre soube que o Alfredo era um produto. O Alfredo é esse cara empreendedor que gosta de abrir mercado, de estar no evento, de dar palestra. Apesar de eu ter alguns skills e conseguir fazer um trabalho de gestão no dia a dia, aquele ali não é o meu melhor. Então, eu sempre pensei em trazer um cara, um sócio, que complementasse esse meu perfil. Hoje, na Vetex, é muito parecido. Eu sei que eu posso representar e ser muito melhor da empresa para fora do que da empresa para dentro. Se eu tenho outros gestores do meu nível, ou acima, ou melhores, ou pessoas que eu confio, não faz sentido eu não potencializar aquilo que eu sou bom e que eu sei que é muito mais difícil de encontrar alguém com esse skill que eu tenho, de comunicativo, de energia, de aguentar o tranco, de viajar e falar, e gente, palestra, e tudo misturado. Então, eu acredito que isso é muito que você tem que entender. Eu, há alguns anos atrás, tive uma conversa com o Gan, Murilo Gan, e a gente passou exatamente por esse assunto. Ele estava nessa pegada de, cara, eu preciso ser o CEO, eu quero ser o CEO, eu quero ser o CEO. Eu falei, irmão, o seu produto. Você é o cara, você é a genialidade por trás, você é o cara de criar o conteúdo, de fazer as coisas. Cada vez que você coloca essa função de CEO no teu negócio, cada vez mais você vai prejudicar o produto vai perder, o produto tem que estar se reinventando toda hora. Então, construir esse ecossistema em volta de você ao ponto de você inverter o jogo do esforço versus a demanda, cara, exige muito trabalho, pivotar, testar, rotina, consistência. Então, isso acaba sendo muito importante. Legal. Eu vejo muito empreendedor da agência, isso que você falou. É o cara recém-formado, não conseguiu um estágio ou conseguiu um emprego, ele não está crescendo. Naturalmente, esse é um mercado de muita oportunidade, a barreira de criar demanda, da demanda aparecer é muito pequena. Aí aqueles mais comunicativos começam a falar para as pessoas o que eles fazem, as pessoas começam a vir até ele começa a terceirizar, começa a fazer um freela, quando ele vê, ele criou esse sonho de ser uma agência. Então, ele é muito mais o produto do que o gestor. Então, ele não entende nada de tributação, de nota fiscal, de margem, de pricing, de posicionamento de marca. Então, a maioria nasce do inverso. A maioria nasce de, cara, vamos lá, eu tenho cliente, tenho demanda, o dinheiro vai entrar, vamos começar e tudo mais. Então, sem ele desenhar uma linha de como vai ser a jornada, eu não estou falando de fazer um BP, mas ele entender, cara, nesse momento eu vou fazer isso, mas nesse momento aqui eu preciso fazer isso, eu vou precisar, ele acaba empreendendo de uma forma muito aventureira, ao invés dele entender as jornadas, janelas, ele vai precisar passar nas agências.
Eu hoje convivo com milhares de agências, sou parceiro e até investidor em algumas agências, e eu vejo que tem algumas jornadas muito claras. Para mim, é aquela jornada do até os 30 mil reais em venda, onde o cara basicamente é home office ou numa sala muito pequena, onde ele ainda é o produto e o gestor, e está tudo acontecendo, ele só tem alguns pontos de suporte. A segunda fase, que é onde ele vai de 30 a 100 mil reais, ele já começa no escritório de 70, 120 metros quadrados, já começa a criar algumas áreas, a estruturar. A primeira posição que, na maioria das vezes, ele preenche, ele é a financeira, e ele continua ali fazendo um pouco desse papel. O terceiro nível é quando você rompe essa barreira, e você vai ali dos 100 aos 300 mil, onde a tua agência se torna uma empresa. Nesse momento, você passa de ser uma agência e se transforma numa empresa de comunicação. Mas essas janelas são sempre muito perigosas, porque nessas janelas a demanda não é criada pela agência. A demanda ela vem de um cliente e aí o cara cresce, não por ele ter demanda, mas pelo cliente dele exigir ele crescer. E para mim esse é o crescimento mais perigoso que existe no mercado de agência. Porque você, na verdade, está se transformando num quarteirizado ali numa unidade de negócio do seu cliente, e aí você fica da dependência dele, e aí você vai tomando risco. E se você não entender muito de financeiro, você vai tomar um risco sem calcular o custo do rollback daquele movimento para frente que você está fazendo. E aí é esse momento que é muito ruim. Por isso que eu falo, agência para mim saudável, agência que dá resultado, agência boa, para mim é aquela agência que tem que efetivamente ter capacidade de criar canais ou modelos comerciais onde ela gere demanda, e aí onde a demanda que ela vai fazer para um cliente ou outro, ela vai conseguir escalar dentro dos outros clientes, e ela vai conseguir fazer cada unidade dessa dentro da agência ser autossustentável. Legal. Então, como vocês podem perceber, pessoal, acho que tem um lance que é mitigar o risco aí, né? Acho que a agência ela é demandada, né? Acho que a fala do Alfredo vai nessa linha de muito demandada. O cliente cresce, a agência cresce. Então, pode ver, a área comercial é uma das últimas áreas que a agência pensa em investir. É uma das últimas áreas que a agência pensa em colocar para fora, de montar. A agência ela não vai montando a área comercial. Exato, e aí acaba ficando um grande buraco que é a grande força de previsibilidade, né? Então, Exatamente. acho que é legal falar sobre esse assunto, porque ao longo das palestras que você está assistindo aqui, pessoal, com a gente vai falar sobre pricing, a gente vai falar sobre financeiro, tem vários temas colando, então fica bem colado aí que a gente vai falar sobre vários assuntos. Mas, Alfredo, ponto importante, você falou, voltando um pouquinho no assunto, você falou um pouquinho sobre a importância dessa pessoa, né, desse líder, esse personificar a marca, colocar a cara para fora. Quando é que a cria fica maior que o criador? Como é que você acha que esse personal branding tem uma associação direta com a marca? Como é que é a estratégia que você usa para isso gerar negócio para a Vetex e como que os líderes podem fazer a mesma estratégia dentro das agências? Cara, essa estratégia é uma estratégia que ela tem uma linha ali muito tênue nessa coisa do crescimento do indivíduo versus o crescimento da empresa. Existem várias estratégias. Tem pessoas que partiram para uma estratégia de não usar o nome. E a pessoa usa, a gente pode até usar o case do Primo Rico. O Primo Rico nasceu como Primo Rico. Era a marca Primo Rico, era o Primo Rico, Primo Rico. E assim ele se posiciona no YouTube. E o Thiago Nigro se lançou depois e transferiu a autoridade do Primo para o Thiago, e o Thiago acabou ficando maior que o Primo. Por quê? Porque as pessoas tendem a se conectar muito mais fácil, com menos barreira, com outras pessoas. Elas se identificam em valores, em autenticidade e se conectam muito mais do que marketing. Então, se você tem uma agência, você tanto pode se tornar o reference voice, você, do assunto, e atrair audiência para você e você tombar para o negócio, como você pode virar o garoto propaganda da tua marca e também ser aquele persona por trás da tua marca, da tua empresa. O que eu fiz na Vetex, desde a época de X-Tech, foi uma estratégia onde existia o Alfredo, existia X-Tech, existia Social Hot, existia Market Shop. Quando eu fui para a Vetex, eu exatamente me desconectei, porque nessa época o Alfredo era um produto, a X-Tech era outra, mas o Alfredo ainda usava muito a história da X-Tech, então ficava aquilo. Quando eu lancei o Bora Vender e lancei o Livre, era exatamente para conseguir ser mais agnóstico, conseguir se tornar um canal completamente diferente. Então você tem Bora Vender, você tem o Alfredo, você tem vários outros canais. E aí o uso de marca fica muito menor. Tanto é que vocês podem reparar que eu, por exemplo, não palestro no Vetex Day, eu participo de painéis, eu participo de ativações como gestor ali, como um sócio da companhia. Mas eu não gasto o meu conteúdo, eu não estou ali para ficar cagando regra, falando o que eu penso, o que eu acho. Isso é uma estratégia que eu uso em outros canais.
Então, é Uhum. dificilmente você me ver explorando essa autoridade que eu tenho com clientes ou em canais da própria Vetex. Porque é esse desafio que eu te falei. Eu entendo que eu sou um recurso para criar novos mercados, criar novos canais, e não ficar fazendo aquilo que a gente já tem autoridade, já tem a marca associada diretamente. Naturalmente, é um risco muito grande, você precisa estar sempre calibrando, equilibrando tudo isso, mas no final eu acho que o ganho é gigante, tanto para o empreendedor quanto para a autoridade. É uma estratégia que hoje que as marcas já utilizam sem ser com sócios. Tem várias marcas que eu sou embaixador ou que contratam pessoas com persona que elas querem que a represente para ser embaixador, para ser esse porta-voz, para poder comunicar alguma coisa e até ajudar no posicionamento de marca. Hoje eu percebo isso, eu tenho mais de 30 marcas hoje que utilizam o Alfredo Soares como produto, o Bora Vender como marca, para ajudar elas no posicionamento delas. Então, quer dizer, se o Alfredo é embaixador, se o Alfredo está ligado a essa solução, se ele indica, significa que toda essa autenticidade, toda jornada, tudo que ele representa de atitude, disciplina, rotina, está ligado a essa marca. Ele não ia se associar a uma marca que não tivesse isso. Legal, Então, legal. hoje em dia, eu acho que essa estratégia já vazou ao ponto de, não, mas o cara tem que ser sócio da empresa, tem que ser o CEO. Não, pelo contrário. Eu sou um dono de agência, mas eu sou o cara da criação, eu não gosto de aparecer. Cara, busca um sócio, busca uma estratégia para você conseguir potencializar isso. Eu acho que pode dar muito certo. Legal. E quais são os combinados, assim, do ponto de vista transitório? Porque imagino que uma vez que eu decida adotar essa estratégia, uma vez que eu entenda que isso vai ajudar no meu crescimento como empresa, como é que para você foi se descolando da operação para poder fazer esse tipo de coisa? E o que você aconselha do ponto de vista de combinados? Porque muitas vezes, né, esse empreendedor ele tem alguns sócios, eu acho que tem que ter um combinado de governança muito claro sobre os papéis ali, né? Primeiro, como é que é a transição? E segundo, como que você atribui perfil para escolher quem é o sócio que vai fazer isso de fato e que tipo de rotina? Porque imagino que uma rotina sua, ela está totalmente dedicada à produção de conteúdo. Imagino eu aqui, além de outras atribuições, mas assim, como institucional, você tem que transitar dessa forma, né? Então, acho que tem que ter um shift mental desse cara, né, para isso, né? O papel do gestor, né? Existem alguns tipos de gestores. Você tem um gestor que inspira, você tem um gestor que, é totalmente baseado em número, em métrica, em tudo. Obviamente, o híbrido entre esses dois modelos vai ser o melhor gestor. Mas o melhor gestor é aquele que dá o exemplo. É aquele que mostra que a ideia dele ele executou, ele transformou em prática, ele gerou resultado e ele vai conseguindo ter a habilidade de dar esse reporte. É óbvio que é muito diferente quando a gente fala isso hoje. Por exemplo, eu tenho esse desafio na Vetex. A Vetex tem os dois fundadores hoje presentes atuando, que é o Mariano e o Geraldo como CEO, né, como gestores gerais da empresa. Tem o Scout Manager, exatamente o VP institucional, é quase uma unidade ali lateral, mas que eu estou sempre muito alinhado com o Rafa, que é o Scout Manager Brasil. E é um desafio muito grande. E quando você está fazendo isso na sua própria empresa, num negócio menor, mais familiar, onde você é o top-down ali, cara, é muito mais suave, porque você não precisa ficar se provando, porque você sabe que, cara, o sucesso do negócio vai muito ao que você também está construindo. Eu acho que na X-Tech, eu me lembro, falando de X-Tech, eu vou falar dos dois momentos, né? Eu, como e tomando essa decisão. Na verdade, na época, eu tinha 3 heads, que era o Pierre, o Jordão e o Ricardo. A gente acabou vendo o quanto eu gerava mais de negócio para a empresa fora e o quanto o meu estilo de gestão funcionaria mais eu criando essa inspiração dos caras, eu participando da empresa em alguns momentos. Então, a minha participação foi cada vez ficando mais no alinhamento de visão, no KPI, nos OKRs, em algumas táticas de como alcançar. Então, a minha participação, ao invés de ser na rotina, era de 45 em 45 dias, semanalmente, para ver onde a gente quer chegar, o que a gente está fazendo para chegar lá e como é que está a execução. Então, é um momento onde você se coloca como recurso para a empresa, né? Você trabalha para a empresa e não na empresa. Na Vetex agora, na época de SMB, ainda era muito assim, eu seguia mais ou menos, só que eu passei a ter 5 heads junto comigo, a gente estava sempre alinhando isso, executando o plano alinhado a tudo isso, e eu ia sempre puxando ali a tendência, o que ia mudar e tudo mais. A gente, 2 anos seguidos aí, saiu de R$900 mil de MRR para quase 3 milhões de MRR, com 40% seguido, 2 anos de crescimento e mais de 20% de EBITDA. Então, quer dizer, mostrando que essa gestão funciona. Só que são ciclos, né? Então, a gente percebeu, eu e Mariano,
analisando e falando, cara, a gente precisa de um ciclo diferente, a gente precisa ter um gestor batendo mais ali em algumas métricas, em algumas coisas, que nesse estilo de gestão que eu tenho é um pouco mais complicado, né? O meu modelo de gestão hoje estratégico, eu preciso ter um time ali muito alinhado comigo, então eu sou um cara mais desse perfil e fizemos essa transição. Então, essa transição, naturalmente, está tendo que ter um amadurecimento do meu trabalho em reporte, em poder mensurar, em definição de foco, em, cara, o que que... E aí esse entendimento, essa clareza de, cara, o que que eu estou fazendo hoje aqui que vai me colocar aqui, que é o objetivo que eu preciso alcançar, né? Vai prospectar um cliente grande, entrar no cliente grande, cara, não adianta você mandar um e-mail, mandar um LinkedIn, não é isso. Às vezes você tem que construir um relacionamento, ver em que evento o cara vai estar, ver quem você conhece, conhece o cara, pedir para apresentar, você tem que criar essa janela para apresentar fazendo sentido. Então, assim, você precisa conseguir tangibilizar aí esse caminho para poder, naturalmente, a relação com os seus sócios, com os investidores, ser a mais transparente e clara possível, naturalmente, tendo essas duas pontas alinhadas. Acho que qualquer negociação se trata de expectativa e de interesse. Em qualquer relação de cliente e comprador, de funcionário, de sócio, existe um interesse, existe uma expectativa, né? Maravilha. Cara, você tem que saber fazer o que ninguém faz, que é isso que no final do mês vai fazer você ter o valor intangível da empresa precisar de você, do investidor querer investir em você e por aí vai. Maravilha. Bom, o que a gente está falando então aqui é o papel que Alfredo tem ou figuras que precisam trabalhar a influência. Porque, na verdade, assim, quando a gente fala de grandes aquisições, as agências elas podem ter, sim, o seu processo comercial, elas devem ter essa previsibilidade. Inclusive, uma palestra que a gente, né, eu fiz junto uma palestra com o Theo, da Exact Sales, e a gente falou muito sobre, né, a previsibilidade, trabalhar o processo de outbound, ou seja, ir adiante, fazer a coisa acontecer. Só que existe uma coisa que anda em conjunto com esse processo, com esse funil, que é a influência que você cria, né? Quando você fala para mim, Alfredo, você está ali articulando, etc., tudo isso que está criando assets, né, de marca para poder ajudar no processo comercial. Vou te falar um negócio em qual eu acredito muito. Toda agência que eu conheci até hoje de sucesso, todas, elas têm mais demanda do que condição de atender. Todas elas escolhem os seus clientes. Todas. Elas trabalham para cada vez escolher os seus clientes e poder definir o tamanho, o segmento, quem elas querem atender. Todas de sucesso são assim. De África, Artiplan, a agências menores que já cruzaram barreiras, já faturam R$500 mil, elas escolhem seus clientes. Então, acho que muito do segredo aí do sucesso, da escala de uma agência, da jornada, é você conseguir entender muito bem os seus momentos, quem são seus clientes, e você sempre estar gerando demanda, sempre ter demanda para poder escolher quem você quer sentar na mesa. E esse é o melhor dos cenários, né? É o melhor, eu não diria o melhor, cara, eu diria o único cenário. É o único cenário possível, né? Acho que é o cenário... agência, quando ela está bem, ela é igual o dono do restaurante, ela não faz nada. Ela, cara, tô sem tempo, não consigo fazer nada. Porra, é aí que tem que investir. Total. Quando tu tá bem, é aí que você tem que montar um plano de contingência para falar assim, meu irmão, eu não tô bem, eu tô ótimo. Tipo, eu tenho tanto cliente, mas eu tenho todo dia gente querendo me atender e eu não consigo. Nem que você faça... E sabe por quê? Porque na hora que estiver dando merda, na hora que estiver dando errado, tu não vai ter o dinheiro para investir. Tu não vai saber o que funciona. Tu não vai saber onde tu arruma cliente. Entendeu? E quando a fase ruim vem, ela vem. Ela não avisa que vem, não. A fase boa você consegue pressentir ela, mas a fase ruim ela chega. Exato. E por mais preditivo que você seja, né? Acho que tem uns elementos importantes de gestão, que a gente fala muito, né? A capacidade de olhar números para frente, né? Acho que a agência peca muito em gestão, cara, principalmente financeira. Então você vai olhar para... Você não consegue nem ter uma visão de fluxo de caixa para os próximos meses. Eu vejo isso, cara, como mentor de agências, né, da Resultados Digitais. Eu faço parte, né, de um dos mentores e vejo muita avaliação sobre caixa. E às vezes, assim, cara, não tem uma previsibilidade, você não consegue ter o mínimo necessário para poder fazer isso. E é engraçado porque está muito pulverizado, né? A gente está falando de um mercado, só aqui nesse evento a gente está falando aí de 20 mil inscritos, né? Então você imagina quantas agências e urgências e consultoria a gente tem que não estão aqui, que estão no Brasil, que são inúmeros. E a maioria... Eu chutaria aí que esse mercado deve ter um tamanho hoje aproximadamente pelo menos 100 mil agências com essas diversificações de marketing que existe hoje em dia. É bem por aí mesmo. É bem o universo é bem nesse sentido. E assim, é uma coisa que é muito comum, são esses erros que você está colocando aí, que é de fato não trabalhar
a previsibilidade, que foi um elemento que você colocou muito, não trabalhar a marca, a construção de marca e principalmente não investir na própria marca, que foi como nós começamos. E é um erro fatal, porque você, quando constrói agora, você constrói para o futuro, né? Você não tem, como é a relação de construção, né? A marca se constrói no longo prazo, e aí são contratos também, né, Alfredo, que não é um contrato, não é uma venda transacional, a agência não faz venda transacional, né? É uma venda de longo prazo, né? E o investir, cara, eu acho que é um contexto geral. É o investir, é você participar de evento, é você estar sempre rodando, é você estar levando o cliente na tua agência, é você ter um escritório legal, é você estar apoiando alguns projetos, é você estar sabendo divulgar os seus cases. Cara, a quantidade de agências que mal sabe, que mal tem um site. Básico, né? Tem uma quantidade de agências que mal tem um site, que mal tem um Instagram, que, porra, não consegue ter um blog ali contando seus cases, explicando, defendendo, falando. E o mercado de agência, assim como o mercado de e-commerce, eu falo isso, eu fico assustado, ele está morrendo. O mercado hoje é de digital, assim, o mercado de e-commerce hoje não existe, é mercado de e-commerce. O mercado é comércio omnichannel, o mercado é de digital. Total. Quando você olha para o mercado de agência, o mercado de agência também morreu. Porque hoje o marketing é cada vez mais segmentado, está cada vez mais clusterizado, por grupos de clientes entendendo que marketing é o core do negócio dele, trazendo o nego para dentro, criando house, criando time interno, vendas, cada vez mais entendendo sobre marketing, então tendo que fazer internamente. Não existe mais hoje o cara ter que mandar um SMS e ter que fazer igual ele fazia 3 anos atrás. Pô, preciso mandar SMS. Não, deixa eu pedir para minha agência mandar o SMS. Porra nenhuma. O time Você acha que já sabe mandar o SMS. Você acha que é um ego também envolvido de entender? Porque assim, acho que a herança que as agências têm é uma herança da publicidade, né? Vamos falar assim, tradicional, onde a arte era impressa na publicidade, né? E aquilo se refletia no trabalho. Então existia uma propriedade intelectual em torno dessas marcas, que aí vamos falar de histórico, né? 50, 60 anos para trás, culturalmente sempre foi assim. Só que o mercado mudou e aparentemente essas pessoas não perceberam, né, nas suas posições, essa mudança de comportamento e que o mundo mudou, né? E aí, acho que um gancho para o que você falou sobre o Omnichannel é uma ausência, né, ou um despreparo, que a gente pode falar assim, de entender que as coisas não são mais digital ou offline, online ou offline, né? A barreira é cada vez mais invisível, né, do que é on, que é off. Eu acho que não perceber isso, que tem a ver com comportamento humano, né, vamos falar na essência, faz com que você não transforme o teu negócio. Porque a democratização das agências, vamos falar assim, o fato de você facilmente conseguir abrir uma agência, uma barreira baixa, está ligado ao quê? Está ligado ao fato de que você pode usar as ferramentas disponíveis para isso. Então, se você pode abrir uma agência usando as ferramentas disponíveis, por que o teu cliente não pode fazer o mesmo e dispensar você? Certo, Alfredo? Não. Aí eu vou te falar um negócio que eu acredito muito e venho acompanhando nos últimos tempos. O que acontece é que, antigamente, você tem quantos anos? 31. A gente é da mesma idade. A nossa geração, quando tinha uma ideia, a gente contratava uma agência para criar uma logomarca. Você ligava para um amigo teu designer, ele falava, cara, quero criar um negócio, estou criando um negócio, faz uma logomarca para mim. Ele fazia uma logomarca. Você precisava fazer um site, você fazia o quê? Ligava para um brother teu da faculdade que fez site, tal, não sei o que lá, pedia indicação para alguém, para o sobrinho, fazia um site. Você mandava rodar um cartão de visita. Você alugava a porra de uma sala. Você não tinha cliente nenhum, mas tu já tinha uma empresa montada. A geração que vem depois da gente, a nova geração de 18, 22 anos, os caras estão cagando para isso. O cara quer montar um negócio, ele bota o nome lá na porra do site lá, ele entra numa plataforma pronta, igual a loja integrada, cria um site, ele pega um produto da China, já sobe ali para fazer o teste para ver se o nego compra, ele bota um produto sem ter estoque para ver se o nego comprou, ele não liga para ninguém para registrar a empresa, ele entra ali no site, par no meio, ele pega o CNPJ de alguém, meu irmão, ele aprende a fazer Google Ads, ele mesmo faz o Google Ads, ele aprende Facebook Ads, ele joga no Mercado Livre, ele não depende de ninguém mais para montar um negócio. A nossa geração foi criada passando para uma ou duas pessoas. Cansei de montar loja na X-Tech, que eu tinha que falar com o designer que fez a logo e com o cara que, porra, cuidava do site. E eu era o cara da loja, teve 3 fornecedores envolvidos. O cara, ele achava, a nossa geração, acho que era ter ideia. A geração de baixo tem muito mais dinheiro do que a nossa geração, muito antes, porque os caras são táticos, os caras não são de conhecimento, teoria. Os caras não são a geração da ideia genial, do momento eureka. Os caras fazem MVP, os caras aprendem ele mesmo, eles não ligam para ninguém, eles querem fazer logo, eles querem fazer rápido. Então, isso muda o mundo das agências, isso muda o mercado das agências. Porque esse cara, ele começa,
ele cresce, e se a agência não entregar algo muito diferenciado para ele, esse cara nunca vai contratar uma agência. E qual que é o turning point para você aí, Alfredo? Eu digo, porque assim, eu falo que para você e para mim tá claro, eu acho que isso é uma vivência, eu como do mercado de agências, a gente nota isso, a gente sabe o posicionamento nosso já está direcionado para isso. Qual que é o papel? Qual passa a ser, então, o papel das agências, né, dentro do cliente? Se hoje apenas fazer, né, digamos assim, ser operacional é dispensável, né? Vamos passar para as próprias startups. Você vê um movimento das startups, né, que são empresas mais novas, elas mesmas já contratam para dentro de casa, já faz dentro de casa, agiliza e faz acontecer. Isso é um movimento muito comum, tá? É o movimento dos Estados Unidos, onde o nego viu que, cara, eu não consigo. Tu consegue terceirizar o teu vendedor de loja? A partir do meu cliente está no Instagram, por que eu vou terceirizar minha rede social? Eu preciso de alguém ali falando todo dia, eu preciso que aquilo ali se torne um canal, não preciso que aquilo ali seja reativo. Exato. Então a pessoa já vira e fala, cara, não, mas aí. Eita. Mas aí por que as pessoas contratam a agência? Para ter mais know-how, para ter mais. Então a agência que não entrega conteúdo, que ela acha que travar o conhecimento, a estratégia faz sentido, ela não cria uma relação com o cliente, que o cliente fala assim, porra, esse cara quer meu bem mesmo. Esse cara quer me ensinar, ele quer que eu venda, ele quer que meu cara atenda ele melhor, ele quer que eu use a ferramenta melhor. Então, eu vou usar a agência desse cara para entender o que eu não estou fazendo, o que tem de novo, o que dá para fazer, para ele me conectar aos fornecedores, para ele ter um ecossistema. Eu acho que esse é o grande desafio hoje, que a agência virar meio que um pouco de engenheiros, de cientistas ali, que vão estar ajudando o cliente a terem resultados reais naquilo que eles falam. E aí nasce a era das agências segmentadas, né? Dos nichos. Maravilha. E, gente, então vocês percebem uma coisa muito importante, né? Aonde que se insere o papel da agência hoje? Né? Se insere no agente transformador, no transferidor de conhecimento, no agente que vai ajudar o cliente a conduzir o cliente para o sucesso e não ser um executor, um demandado. Porque se você olhar para uma estrutura de agência, o Alfredo pode me ajudar nessa definição, a gente tem ali vários elementos, né? Acho que o briefing, né? O briefing, como chegou, não chegou. Então, ou seja, o cliente muito como demandador. A própria estrutura e o glossário que a gente utiliza dentro da agência já é antigo, né? Já é num formato que é previsto para a gente ser demandado e criar uma grande solução de coisas que o próprio cliente poderia fazer dentro de casa. Então, você acredita em uma única frase, Alfredo, que o papel das agências teria uma intersecção muito forte com um papel mais consultivo, por isso que você entende um movimento muito forte de grandes grupos, né, de consultoria, Stefanini, McKinsey, etc., fazendo aquisições de agências nativamente digitais, trazendo esses skills para dentro, porque você acha que há uma intersecção e o movimento contrário também acontecendo, agências indo para consultoria. Como é que você enxerga essa intersecção aí? Você acha que isso é uma resposta para isso que nós estamos conversando agora, de movimento, de posicionamento? E você acha também que existe uma crise de identidade? Eu acho que não é uma resposta, eu acho que é uma reação do que está acontecendo, assim como as empresas como a Vetex Tecnologia estão passando por uma readaptação de uma era onde a área da empresa mais sexy é a área de transformação digital. E as empresas estão cada vez mais querendo trazer a tecnologia para dentro delas para criar seus diferenciais competitivos através da tecnologia. Então, se a empresa ela não tem, ela só contrata você e ela sabe que você vai botar aquela tecnologia em vários clientes do mesmo segmento dela, ela começa a ter uma relação, mas ela começa a falar, cara, como é que eu uso a tecnologia de forma que vai ter diferencial competitivo? Porque o produto que eu trazia da China era exclusivo, hoje o cara, meu irmão, imprime aqui. Hoje o cara também traz, hoje está lá no Brás. Então, cara, o que eu preciso criar? E aí eu acho que as marcas estão se transformando em comunidade. E aí eu vejo, sim, esse movimento das agências entendendo que, cara, se elas ficarem prestando serviço, elas estão mortas, elas têm que entregar solução. Elas têm que conseguir ver o que elas realmente conseguem agregar para o cliente. Elas têm que se desapegar que não existe casamento, não existe fim mensal eterno. Elas precisam ter um movimento constante para criar oportunidades para aqueles clientes. E aí a relação se constrói. Então, na minha visão, as agências elas são hoje geradoras de negócio. Elas precisam criar essa relação de gerar negócio para o cliente. Elas precisam conseguir não criar arte, elas precisam conseguir enxergar o negócio, elas precisam entender o negócio. E aí eu acho que esse lance que a gente falou, tipo, as agências elas têm que criar autoridade, elas têm que ser sexy, elas têm que saber vender seus cases, elas precisam conseguir gerar demanda. Tem até um case aí que eu acho que é um case a se identificar, né? É um case aí que está batendo alguns recordes
da Velar Media, que é do Rafa Velar, que, cara, vem com o YouTube aí há muito tempo, e ele prova que não é a quantidade de seguidores, não é, é a questão da proatividade, de você ter ali poucos, mas bons seguidores, mas quando você precisa de cliente, você tem. Porque o cliente hoje, cara, e eu passo muito por isso, sou do board de algumas, né, sou advisor de algumas empresas grandes aí, de listadas e tudo mais, de moda, de telecomunicação, enfim, algumas. E eu vejo isso, eu vejo que, cara, o que me fez chegar lá foi no livro. Não foi eu ter feito a empresa ter vendido, foi eu ter sabido, foi eu ter contado essa história, foi eu ter mostrado isso para os outros. Então não adianta você ter case, você fazer coisas incríveis e não contar para ninguém e viver no teu mundinho. Eu recomendo a quem é dono de agência sempre pegar a porra de um avião, decolar e olhar para baixo e olhar aquele bando de luz e falar assim, porra, não tem por que eu reclamar quando eu não tiver cliente. Olha o tamanho desta merda, isso é apenas uma cidade, um bairro por onde eu estou sobrevoando. Então dá para eu vender para muita gente. Eu que tenho que achar o produto, eu que tenho que criar meu mercado. Então tem uma linha que acho que nesse negócio de buscar o mercado, de ser autoridade, acho que a gente versou por vários assuntos aqui. Uma dificuldade muito grande é de dar esse primeiro passo, uma dificuldade muito grande é de conseguir fazer esse turning point aí de posicionamento e assim por diante. Aí a agência passa a ter um papel muito, além da entrega de resultado, ela passa a ser um agente muito de entrar dentro do cliente de fato e criar uma experiência positiva. Vamos pensar o seguinte, Alfredo, mercado de barreira baixa, então vamos nos colocar na visão de quem contrata agências, né? A gente vai ter lá, como é que a gente separa o joio do trigo, né? Porque a gente vai ter um universo de supostas agências, e aí a diferenciação fica difícil, e aí eu sou um grande, né, evangelizador do tema de Customer Experience e falo muito como um ativo de uma marca, é a experiência do cliente. O que você enxerga como fator de diferenciação? No meu entendimento, é a experiência que você vai criar, mas tem mais elementos que ajudam nessa diferenciação no mercado que supostamente a gente está falando aqui de um addressable de 100 mil, né, agências. O que você acha que é fator de diferenciação para quem está nos ouvindo hoje? Cara, eu acho que a diferenciação é você conseguir entender o que você entrega muito bom, você ficar muito bom naquilo e você conseguir calibrar uma oferta onde a tua expectativa e entrega estejam alinhadas. A maioria das relações que eu vejo entre agência e que nego fica puto é exatamente a questão da porra da expectativa. O cara contrata a agência achando que uma expectativa, a agência vende uma parada, a agência quer focar no dinheiro que ela ganha, então ela pega um cliente, ela quer tentar fazer a maior proposta do mundo, tal. Cara, não adianta. Hoje, para mim, as agências que estão se dando bem são agências que entraram em CRM, são agências que fazem experiência do cliente, que sabem implementar o NPS, que tem essas soluções e consegue ajudar o cliente a implementar essas soluções, a acompanhar esses resultados. Entendeu? Porque é isso que, no final, se você for uma agência e só fazer arte, só fazer Google, só esquece. Ou você foca em nichos e escala aquilo ali, você tem que ser mais uma máquina de venda do que uma retenção, porque o teu cliente vai te deixar. Você praticamente é um site de serviço. Uhum. Mas o teu cliente, se você não envolver a tecnologia, você não vai conseguir. Entendeu? Então, eu acho que tem uma nova camada aí, né? Tem uma nova camada. A autenticidade é realmente ser a solução. Você entender que serviço é commodity, você tem que ser a solução. Maravilha. Aí você dominar uma solução e você conseguir prototipar ela, modelar ela, você vai mais não estar na mão do cliente. Legal. Legal. Então, acho que tem uma premissa que é ser fundamental para ele, né? Eu acho que não é só tá ali como um prestador de serviço. Aí isso me esbarra num outro elemento para a gente ir caminhando aí para o encerramento, Alfredo, que é o seguinte. Quando a gente fala de fazer uma disrupção, né, fazer uma ruptura do meu modelo atual e criar motores novos de crescimento, enfim, e a agência ela tem que estar atenta a isso, porque se o meu negócio está com os dias contados, na minha opinião, eu seria um pouco mais dramático, eu acho que já morreu esse formato, está só uma sobrevida, né, de alguns. O que você acha dessa confusão que às vezes se faz quando a gente fala que a empresa qualquer empresa precisa ser uma empresa de base tecnológica para ganhar escala em acesso, em dados, ser relevante para o cliente e não seria diferente para uma agência. Quando a gente fala em ser uma empresa de base tecnológica, a gente associa muito ao pivotar o meu modelo ou continuar o meu modelo, mas criar uma startup para uma solução de plataforma específica para o meu cliente ou para ofertar. Por que você acha que isso acontece? Quando a gente olha para o modelo teu, você saiu de um modelo, com oportunidade, criou a X-Tech, né? Vamos chamar assim.
Só que eu vejo muitos movimentos de que, por ter visto o Alfredo, por ter visto o Fulano, acho que essa sempre vai ser a solução dessa forma. Criar uma startup não tem nada a ver com pivotar o negócio, né? Acho que é muito importante a galera entender essa diferença aí. Startup é uma gestão diferente, é um modelo de trazer profissionais completamente diferentes. São coisas muito distintas. Eu acho que o que falta no empreendedor e o publicitário tem esse problema, que é o seguinte: quanto mais criativo você é, mais sua imaginação vai sempre muito além. E aí essas pessoas ficam sempre olhando uma porrada de história na porra da mídia, dos portais, das coisas, e falam assim: porra, isso aí eu podia ter feito, porra, essa ideia eu já tive. Só que, meu irmão, ter ideia e executar são mundos completamente diferentes. Assim como eu tive capacidade, por ser publicitário, de construir marca na X-Tech, e tinham várias empresas de 10, 20 anos no mercado que não fizeram o que eu fiz em 2. Total. Porque nunca investiram em marca, nunca investiram em marketing. Entendeu? E eu acho que essa expertise de M&A, de compra e aquisição, cara, tem que acontecer muito no mercado de agência. Total. Porque tem determinados momentos que, se você se juntar, você aumenta em 3 vezes a tua chance de sucesso. Se você continuar sozinho, tu vai ter que aguentar muita porrada e tu vai estar tomando um risco muito grande, porque a margem não acompanha. Total. Então, a agência, ela tem janelas e elas têm esses pontos de ruptura que são muito grandes. Você pega uma agência aí para manter uma agência que fature 100 mil, já é o número de clientes que, se você não tiver um comercial, se você não tiver... Cara, você perdeu um cliente, é aquela confusão, você tem que trocar de escritório. O escritório, para você suprir uma demanda de 100 conto, se você não for boutique, tiver um preço médio, cara, você vai, com certeza, ter que se mudar. Você perde um cliente, porque o teu escritório vai custar 15 pau. 5% do teu custo vai ser custo fixo de escritório. 70% em média vai ser custo de pessoa, 60%, 70%. Vai pro buraco muito fácil. Mas acho que você falou de um elemento legal, cara, que é uma experiência com o M&A, né? Fusões, aquisições, etc. A gente passou por uma... Quem tá acompanhando a gente conhece o mercado de agência, sabe? A gente passou por um processo como esse, estrategicamente falando, né? A Dive era resultado de 2 agências, fusão de 2 agências no mercado. E a gente acessou mercados, só para você ter uma ideia, a gente acessou mercados que a gente jamais acessaria se a gente não tivesse feito a fusão. A gente levou portfólio, a gente saiu de marcas, de empresas médias, hoje a gente atende grandes grupos, né, bilionários, porque a gente... Mas é o que eu falo, então, mas é o que eu falo do lance de você conseguir se desapegar ali é o lance que eu falo do profissionalismo. O cara dono de agência nunca é o cara de negócio. Ninguém que tem negócio assim, eu vou investir em agência, vou fazer disso aqui um negócio. Não. A maioria é cara de criação, é cara de operador, que o cara fala: cara, não quero mais trabalhar para os outros, vou trabalhar sozinho. Mas o cara não entende nada de DARF, de contratação, de demissão. E aí você fica cheio de artistas soltos que sofrem muito por crescimento. E aí a primeira contratação do cara sempre é um cara, de financeiro. Aí a segunda contratação é um cara de... O cara não faz marketing. Quando você vê uma agência fazendo assessoria de imprensa, o que me assusta, o cara vende esta porra e não faz. Entendeu? O cara vende dados, comunicação 360, Big Data. Isso eu acho que é um mundo que a gente está caminhando. São agências de especialistas em pegar dados em Big Data e fazer ações. Isso aí que eu acho que a gente... E aí algumas dessas agências têm capacidade, têm estrutura, são maduras o suficiente para identificar certas oportunidades e transformar isso em produto. E na maioria das vezes as que dão certo são quando elas fazem uma spin-off desse produto e aí dão vida própria, um CEO próprio, time de vendas próprio. E aí essa empresa mais no modelo escalável, acaba se tornando... Aí é que está a grande resposta para a pergunta que eu falei para você. Maravilha. E a X-Tech veio assim. A X-Tech veio da gente, com a Marketing Shop, ter contratado assessoria, ter começado a ter marca, ter visto como era importante patrocinar evento, ativar a marca, o quanto era importante a gente ser uma marca e não uma agência. Eu acho que o dono de agência ele tem uma mania de achar que a agência é o backstage. Não, a agência é muitas vezes o artista. Total, a agência muitas vezes é o provedor daquilo. Ela tem que se mostrar, ela tem que falar, ela tem que contar a história, ela tem que saber contar a história dela.
As grandes marcas hoje que a gente admira, Reserva, XP, entre outras, que são cases, são marcas que sabem contar história, que sabem utilizar os canais, são empresas de comunicação dentro de segmentos. Maravilha. Então, seu recado, vamos lá, caminhando para o final. Teu recado final em três fatores fundamentais aí, vai, Alfredo. Estamos falando marca, né? A gente falou um pouquinho sobre a própria transformação do modelo de negócio, de modo geral, e o que você definiria como matador, assim, vai falar, cara, sai daqui desse webinar, dessa palestra, desse bate-papo e implementa já isso, comece a estruturar isso. Cara, constrói autoridade, reveja, entregue solução e, por último, crie demanda. Seja responsável pelos canais de criação de demanda. Nunca, jamais dependa só de indicação e mesmo que você esteja bem, não pare de gerar demanda. O mundo sempre foi feito através de demanda. Todas as revoluções, tudo sempre nasceu da demanda. Então, mesmo quando você tiver demanda, nunca pare de gerar demanda para o seu negócio, de criar autoridade, de sempre estar se cobrando aí para o próximo nível. Eu acho que isso aí é o que faz a diferença. Não se coloque no backstage sendo você o vocalista da porra do show. Maravilha. Gente, bom, Alfredo, caminhamos para o final aqui, já estamos beirando aí 1 hora de conversa, passa super rápido, e a gente pudesse aqui falar sobre muitas coisas, porque esse universo de agências é um universo bem fértil. Eu acho o mercado altamente potencial, acho um mercado que, como outros, estão passando por transformação. As agências cada vez mais têm que saber mexer no RD, têm que saber no CRM, têm que saber criar. As agências estão cada vez mais ajudando empresas a ter design sprint, a botar metodologias. Então, assim, ser agência sempre foi ajudar a encontrar, a criar solução, criar negócio e entregar resultado, entregar valor. Então, tenha essa essência, se relacione com o seu cliente, abra a sua cabeça, traga a tecnologia para perto, não veja a tecnologia como seu concorrente. Hoje, várias agências que antigamente faziam anúncio de jornal, cara, são grandes revendas de e-commerce. Trabalham junto com a Vetex, geram leads junto com a Vetex. Então, eu acho que faça os parceiros certos, crie um ecossistema, entregue valor para o seu cliente, que eu tenho certeza que você vai estar muito bem posicionado durante essa mudança, essa disrupção que o mercado de agência, de prestação de serviço vai passar nos próximos anos. Gente, recado dado, foi um papo excelente, a gente passou desde empreendedorismo, falando sobre posicionamento, falando sobre marca de modo geral, e principalmente das dores, né, que você, né, dono de agência ou que trabalha numa agência de um modo geral, consultor ou não, passa nos dia a dias. Então, Alfredo, meu eterno obrigado por esse papo excelente, foi muito bom tê-los aqui com a gente no evento, que está bombando, tem vários nomes legais, convido você também a acompanhar alguns aí, alguns que inclusive colegas seus que vão estar com a gente aí. E até a próxima, cara. Depois a gente marca um outro bate-papo, faz uma live. Marca outro. Eu tenho um prazer enorme de falar com empreendedores, donos de agência. Sempre que eles me mandam mensagem, eu falo, eu converso, eu dou minhas opiniões. É um mercado que eu ainda vou fazer alguma coisa por ele. Acredito muito aí que tem algumas oportunidades nele. Em breve eu vou estar falando sobre isso. E para mim é um prazer imenso. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, parabéns pelo evento. Espero ajudar essas pessoas. Convido todo mundo a me seguir lá no Instagram, Alfredo Soares, falar sobre empreendedorismo. E eu acho que é isso. Eu acho que, cara, dá sim para ter um CS na agência, para relacionar com o cliente, para entregar experiência, para não ficar passivamente só. Eu acho que construindo autoridade, construindo canais, abrindo um pouco essa cabeça para ter uma gestão profissional e não achando que a agência é você e é só aquela coisa de indicação e tudo mais. Queria finalizar com um abraço, obrigado. Pensem grande, galera. Executem melhor ainda e bora vender, porra. Tamo junto. A gente se vê no Vetex Day, hein? Convido todas as agências aí a estarem junto do Vetex Day. Você 15 mil clientes lá para vocês pegarem para o negócio. Aí, gente, prospecção e aproveita o evento. Ó, e é o seguinte, gente, está assistindo agora, tira uma fotinha nossa aí, vai no Stories, publica isso aí, marca lá o Alfredo, me marca lá também e coloca a hashtag SMV2020 lá, fechou? Valeu, gente, grande abraço, espero vocês nas outras palestras. Beijão, tchau!